Olá, gente! Estamos aqui em mais um vídeo do Guia do Roteirista Iniciante. Escreva sua própria história. E hoje eu decidi que eu vou contar um pouco assim sobre as minhas experiências profissionais, sobre o meu estilo de escrita, sobre o que eu gosto de falar. Enfim, gente, acho que compartilhando histórias a gente também aprende muito. Então assistam o vídeo e depois deem um feedback aqui embaixo, beleza? Vamos lá! Então, eu acho que o vídeo de hoje é um vídeo mais pessoal do que compartilhar técnicas e tal. Eu vou contar um pouco de experiências profissionais, experiências de vida que eu tive com a escrita e espero que vocês gostem, espero que vocês possam compartilhar também um pouco comigo suas experiências aqui nos comentários. Enfim, eu me chamo Marçal Viana. Eu acho que a gente se vê muito assim como escritor, como roteirista, em muitas situações da vida, né? A gente, por exemplo, na escola eu era sempre, minha matéria preferida era redação, eu gostava muito de escrever, eu sempre me prestava, assim, se tinha algum exercício, eu sempre queria ser a pessoa que estava inventando alguma coisa. E acho que a gente demora um tempo, assim, pra perceber que a gente tem um envolvimento com a escrita, né? Que a gente gosta de criar, que a gente gosta de inventar coisas. Então esse foi o meu processo inicial, assim. Eu na escola eu venci alguns sorteios, alguns concursos de escrita, de redação. Então eu sempre tive uma coisa muito forte com a escrita, com essa coisa de criatividade. E eu acho que eu até demorei um pouco a perceber isso durante a minha vida, mas tem uma hora que eu percebi. E hoje estou aqui fazendo um guia do roteirista iniciante para vocês e vou contar um pouco das outras experiências que eu também tive. Assim, primeiramente, ser roteirista não é uma profissão fácil, você demora a ter oportunidade, você precisa criar suas próprias oportunidades e eu acho que você sempre precisa também estar muito atento a tudo que está ao seu redor, as histórias que estão ao seu redor, ver muitos filmes, ver muita televisão, tudo que pode trazer alguma referência literária para você ler livros, para você realmente ter um escopo, para você realmente ter referências sobre estrutura, sobre como seus personagens trabalham, enfim. E contando um pouco assim da minha história, eu acho que eu já falei anteriormente, mas eu comecei na escola, assim, eu era muito bom em redação, eu gostava muito dessa matéria, eu sempre tive muita ligação com isso. E depois eu fui fazer faculdade, eu acabei fazendo faculdade de comunicação. E na época da minha faculdade de comunicação eu fiz publicidade. Eu já participava dos concursos de escrita da minha faculdade e eu cheguei a vencer alguns concursos, enfim, eu sempre estive muito ligado com essa parte da escrita, da criação. Eu acho que você tem que perceber isso alguma hora, que você tá aqui para escrever, que essa é a sua missão no mundo, digamos assim. A primeira coisa que eu posso dizer pra você que está começando como roteirista é que você ache a sua narrativa. Isso é uma coisa muito importante. Ache aquela história que você quer contar, aquilo que você acha que de alguma forma vai tocar as outras pessoas, aquilo que você acha que é a mensagem que você veio no mundo pra ter, sabe? Eu penso muito nisso porque é muito difícil a gente achar esse estilo, mas em determinado momento a gente vê que a gente gosta muito de escrever sobre determinados assuntos, a gente tem um estilo literário, a gente tem uma retórica e isso para você como profissional, como roteirista, é algo muito importante de ser criado, é uma marca, é um estilo. Uma dica que eu tenho, mas que isso é uma coisa muito pessoal, é que eu sempre tento falar sobre a minha realidade, sobre coisas que estão muito próximas a mim, sobre notícias que eu leio no jornal, sobre amigos, histórias de amigos, coisas que eu vejo que estão muito próximas a mim, coisas que eu acho que eu vou falar com propriedade, entendeu? Assim, isso não é uma regra, a gente como roteirista, a gente escrever sobre tudo, mas quando você está fazendo um projeto que é pessoal seu, eu recomendo que você fale sobre algo que você tem propriedade para falar, sobre algo que é muito sentimental para você, algo que é muito pessoal, porque eu acho que isso traz genuinidade para o seu texto, traz uma naturalidade que o espectador vai perceber, que você está sabendo sobre o que você está falando. Por exemplo, eu percebi que eu sou uma pessoa que gosta de falar muito sobre temas difíceis, sobre temas urgentes, sobre temas que eu vejo que muitas pessoas às vezes não estão falando. Então eu pego situações que às vezes são situações difíceis, situações que eu creio que vão gerar
questionamentos, reflexões na cabeça da pessoa. E eu pego essas situações e falo assim, muitas minhas histórias acontecem na minha própria cidade, que é de Nova Iguaçu, na periferia. Então eu pego personagens periféricos, pessoas que eu conheço pessoalmente. Por exemplo, a personagem do meu primeiro filme, Neguinho, é baseada na história de uma amiga minha. E eu peguei um fato de jornal, eu construí o arquétipo do personagem com essa minha amiga e peguei uma situação de jornal, que era uma professora que forçou o aluno dela negro a cortar o cabelo black, e criei essa história em cima disso. Então assim, é muito importante que você pegue coisas que vocês estão ao seu redor, que estão ali na sua convivência diária, para você construir uma história que seja verossímil, digamos assim. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz quando eu vi que o meu roteiro Neguinho ganhou um prêmio no Rota, que era sobre o melhor filme de temática social. Eu já ganhei um prêmio em comemoração aos 100 anos do Paulo Freire, prêmio sobre representatividade, resistência. Então eu percebi que essa era a minha pauta, assim, falar sobre temas sociais. E eu espero que você também encontre a sua pauta, né? Que você encontre a sua retórica, mas também não fique preso nela, né? É só para você entender como é a sua forma de trabalho, como é a sua cabeça, quais são as pautas que mais falam sobre você e que você acha que pode transformar isso num projeto. Mas eu volto a falar, isso são para projetos pessoais nossos. Quando a gente é contratado para algum projeto, a gente estuda sobre aquele projeto e participa dele da maneira que é possível. Por exemplo, em determinado momento da minha carreira eu fui chamado para contribuir na criação do roteiros do Vai Que Cola, do Multishow, que é um humorístico, é um programa muito famoso, que já foi estrelado pelo Paulo Gustavo, inclusive. Quando eu fui chamado para esse projeto, eu assistia o Vai Que Cola, eu conhecia os personagens, eram personagens do subúrbio, né, do Meier, um subúrbio do Rio. E o que eu fiz foi, eu maratonei praticamente todas as temporadas do Vai Que Cola, assisti, vi qual mais ou menos era o perfil, me aprofundei mais no perfil de cada personagem, vi quais eram os temas que eram muito recorrentes e isso me ajudou muito no processo de escrita, assim, rever esses episódios me ajudou muito no processo de escrita, porque eu vi, por exemplo, que alguns temas eram muito repetidos. Eu pensei assim, nossa, esse tema, ele fala muito com o Vai Que Cola, mas ele nunca foi escrito. Por exemplo, uma das ideias que eu tive é a personagem Jéssica, a mãe dela fica enchendo o saco dela para ela fazer vestibular e ela nunca faz esse vestibular, para ela estudar. Eu pensei assim, nossa, a gente tem que criar um episódio em que ela finalmente vai realizar o Enem. E então eu criei essa ideia, esse argumento, ele virou episódio. Então é isso, a gente tem que muito estudar a história do personagem, a trajetória dele, quais são os próximos passos que ele pode dar, pra gente fazer o que o canal quer e o que a gente também pode imaginar em cima daquilo pro futuro do personagem, pro futuro da série. Então a minha recomendação é a seguinte: se você é contratado para algum projeto, estude sobre ele, vá pesquisar referências, veja outros filmes que falam basicamente sobre o mesmo assunto, referências narrativas, referências estéticas, estude. É sempre muito importante estudar. E eu digo que estudar é muito importante porque às vezes, como roteirista, você pode estar passando por um dia muito difícil, por uma situação muito difícil na sua vida e você não está inspirado, você não está querendo escrever. Mas você tendo estudo, você tendo uma estruturação do que é uma narrativa clássica na sua cabeça, você consegue criar um roteiro com bastante facilidade, dependendo do projeto que você está se inscrevendo. Eu, por exemplo, já passei por algumas situações que eu precisava criar e eu não tinha assim, um projeto da minha vida em mãos. Eu tinha que criar uma história, eu tinha que mandar uma proposta, mas assim mesmo eu não tinha uma grande ideia nas minhas mãos. O que aconteceu foi o seguinte: eu vi uma notícia de jornal e eu falei assim, nossa, eu vou pegar essa história e vou transformá-la num roteiro. E assim nasceu um dos filmes meus, que era o Joyce. Eu não acho que foi um roteiro assim que eu queria muito realizar. Foi algo que passou assim muito na minha experiência, assim, eu precisava inventar alguma coisa e eu inventei de acordo com a minha necessidade. Acho que ficou uma coisa assim legal, mas assim não era o projeto que eu queria super escrever. É um projeto que nasceu de uma necessidade, de uma urgência, que eu precisava escrever um projeto em um edital. E eu criei esse roteiro, escrevi e ele passou. Então assim, a gente como roteirista, às vezes a gente tem que ter uma noção de que nós somos seres humanos. Então assim, às vezes a gente pode não estar no ápice nosso de criatividade, mas a gente tem que escrever, a gente tem que trabalhar.
Então, a gente tendo noção de estrutura, a gente consegue fazer uma coisa que vai ser legal, que vai passar e que vai acontecer, como foi esse projeto que aconteceu comigo. E eu compartilho essa experiência porque é legal falar que às vezes a gente não precisa fazer o grande trabalho da nossa vida, a gente só precisa trabalhar e escrever. Uma outra dica final que eu tenho para dar aqui é que sempre escreva, sempre passe seus textos para outros amigos lerem, para eles darem opiniões, pessoas do ramo, pessoas que podem dar uma sinalização para você se a história está legal, se a história não está legal. Outra coisa muito importante é escreva o seu projeto em rodada de negócios, para você ter contato com players, pessoas que vão poder produzir o seu projeto, transformá-lo em realidade. Sempre se inscreva em editais. Tente sempre a sorte sobre isso. Às vezes é difícil passar, mas alguma hora pode acontecer e o seu projeto vai ganhar alguma capitalização, algum financiamento. Então isso é muito legal para que você tenha uma vida saudável como roteirista. Então sempre se inscreva, não perca oportunidades. Sempre que algo tiver acontecendo, vá e tente, mesmo que você ache que o seu projeto não está perfeito. E te dando uma outra dica preciosa, ele nunca vai estar perfeito. Sempre vai ter algo que vai precisar de uma correção. Então, assim, não tenha medo de tentar enviar esse projeto, mesmo que na sua cabeça ele não esteja totalmente bem escrito, totalmente bem feito. Mas tente, passe isso adiante, porque os projetos são feitos para não ficarem na gaveta, tá bom? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, assistam os outros vídeos do canal. E é isso, vamos compartilhar ideias aqui embaixo nos comentários. E é isso, gente, um grande abraço para todos nós, tchau!